Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Estratégia de Finanças. Eu sou Stockley Jaguar e estou aqui hoje para te ensinar todos os custos que estão envolvidos na aquisição de um imóvel. Repare, muitas pessoas acham que para adquirir um imóvel basta você fazer a transferência do dinheiro que está na sua conta para o proprietário do imóvel e está tudo resolvido. A partir dali o imóvel é seu. Não é assim que funciona e tem muitas pessoas que correm sérios riscos na hora de adquirir um imóvel, inclusive por não conhecerem esses custos desse processo. Hoje eu vou ensinar aqui um pouquinho para vocês qual é o melhor processo para fazer, quais são os custos que tem envolvido em cada processo e você vai saber exatamente quanto você vai gastar antes mesmo de tomar a decisão de comprar esse imóvel. Então, e detalhe, no final eu vou dar um bônus aqui para vocês de como que você faz para economizar nesses custos. Mas só no final, acompanha aqui o vídeo todo. Vamos lá. Primeiro ponto, certidões. Tem muitas pessoas que acham que basta você entregar o dinheiro e pode transferir o imóvel imediatamente. Não é assim. O que você precisa fazer? Você precisa ter isso, você precisa ter segurança na compra desse imóvel. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando para vocês 6 motivos para você comprar um imóvel financiado e não à vista. Um desses motivos é a segurança. Depois você assiste para saber os outros. Por que segurança? Porque você precisa emitir as certidões. Essas certidões vão ser emitidas tanto do imóvel quanto do proprietário do imóvel, para garantir que ele está em condições reais de ser transferido para um novo proprietário. Existem várias dívidas, débitos, problemas trabalhistas e vários outros que podem impedir que esse imóvel seja transmitido para você. Então, se você quiser fazer uma compra segura, você precisa emitir certidões. E algumas delas você consegue emitir diretamente pela internet, gratuitamente, outras você precisaria emitir presencialmente. E para emitir presencialmente, você mesmo pode ir lá e solicitar elas. Algumas vão ser em cartório, outras no fórum, ou você pode optar por contratar um despachante. O despachante pode agilizar todo esse processo para você, pode resolver todo esse processo para você e tornar a sua compra mais tranquila e mais rápida. Então, se você quiser economizar dinheiro, você mesmo pode resolver essas questões aqui das certidões. Existem custos também para emitir essas certidões, não é nada muito caro, tem algumas bem baratinhas, outras ali em torno de R$100, mas não é nada muito significativo comparado ao valor do imóvel. No entanto, se você quiser economizar tempo, eu aconselho você a contratar um despachante para resolver isso para você. Ele conhece já pessoas na prefeitura, no fórum, no cartório, já sabem todo o processo, quais são exatamente as certidões. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo explicando exatamente quais são essas certidões e quais são os cuidados que você deve tomar ao você decidir comprar um imóvel, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo completo explicando exatamente quais são todas elas e que cuidados você deve ter na hora de adquirir, tá? Vamos para o próximo custo, vistoria de avaliação. Esse custo só vai existir se você for comprar o seu imóvel de forma financiada. Por quê? Porque o banco envia um engenheiro credenciado justamente para fazer uma vistoria e avaliação do imóvel para garantir que esse imóvel está habitável, ou seja, que ele se encontra em boas condições e também para determinar quanto esse imóvel vale. Isso é bem bacana e o banco também, para liberar o financiamento, vai exigir essas certidões. Então, uma coisa puxa a outra, te traz mais segurança e além disso você ainda tem uma noção de qual o real valor de avaliação daquele bem. E aí você tem um custo para fazer isso. Normalmente essa vistoria é cobrada. Em bancos como a Caixa Econômica, por exemplo, você paga ele antes mesmo de você dar a entrada ali no processo e a Caixa já emite para você o boleto para ser pago e aí sim é feita a vistoria. Em outros bancos, como o Bradesco, por exemplo, esse valor ele é pago somente se você contratar o financiamento. Então você dá entrada em toda a documentação, eles enviam o engenheiro para fazer a vistoria e aí caso você contrate financiamento, esse valor vai ser embutido lá no valor liberado para você, tá bom? ITBI. O ITBI é um imposto cobrado pela prefeitura municipal. Na maioria dos municípios, ele é de 2% do valor venal do imóvel. O valor venal ele é determinado pela própria prefeitura, levando critérios específicos. Normalmente ele fica ali algo próximo do valor de avaliação, mas pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo, se é a própria prefeitura que vai determinar. Detalhe, em algumas prefeituras é de 3% e, segundo a Constituição brasileira, o valor limite dessa cobrança é de 5%. Ou seja, pode ser que na sua cidade chegue a 5%. Tá? Então, para garantir, é interessante que você procure a prefeitura do seu município e consulte lá no setor de tributos qual é a taxa de ITBI cobrada. Aí isso vai lhe permitir, antes mesmo de negociar o imóvel, saber quanto custaria o ITBI para você pagar, tá bom? Então você consegue fazer um orçamento disso aqui, fazer um orçamento das certidões, você consegue fazer um orçamento da despachante, perguntar quanto ela vai cobrar para resolver, você consegue, através de um correspondente bancário, saber quanto que vai custar essa taxa de vistoria, porque
ela pode chegar até R$ 3.500, a depender do tipo de imóvel, mas naturalmente ela fica ali entre 500 e 1.000. Mas se for um imóvel maior, comercial e outros setores, você pode acabar pagando até R$ 3.500 para fazer essa avaliação. No ITBI você descobre o valor lá na prefeitura, às vezes no próprio site da prefeitura ou no Google você consegue encontrar essa informação. E o próximo que a gente vai discutir aqui é sobre a escritura. A escritura é o que vai dizer, é uma escritura pública, tá? O que isso quer dizer? É uma espécie de contrato que informa que aquele imóvel pertencia a fulano e agora está sendo repassado para pertencer a cicrano. Isso é um documento público e ele é feito no cartório de notas e pode ser feito em qualquer cartório de notas do Brasil. Então, mesmo que você esteja comprando um imóvel aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil, você pode escolher um cartório de notas de outro estado. Qual que é a vantagem de fazer isso? Cada estado tem uma tabela de emolumentos diferente. Então, os cartórios cobram taxas diferentes de acordo com o estado onde ele está. Então, você, para descobrir em qual estado, no seu estado, por exemplo, quanto custa esse custo de escritura, que você vai fazer? Você vai lá no Google e você vai colocar tabela de custas e emolumentos TJ e a sigla do estado que você está. Então, se fosse aqui em São Paulo, TJSP. Se fosse no Ceará, TJCE. Se fosse no Maranhão, TJMA, certo? Então você vai lá no Google, tabela de custas e emolumentos TJ, sigla do estado. Lá você vai ter acesso a um PDF, um documento, onde cada tabela vai mostrar lá as faixas de valor do imóvel e quanto que vai custar para você fazer a escritura daquele imóvel. Como você pode a escritura fazer em qualquer cartório de notas do Brasil, você pode consultar em vários estados diferentes e ver em qual estado é mais barato para você fazer essa escritura, certo? Então essa já é uma forma de você economizar nessa documentação. Por outro lado, após você fazer a escritura, você vai ter o custo de registro do imóvel. Registro do imóvel. O registro tem que ser feito no cartório de registro de imóveis competente. Ou seja, no cartório onde o seu imóvel, o imóvel que você está querendo adquirir, está registrado, aquele é o cartório de registro de imóveis competente. Então, o seu registro de imóveis vai ter que ser feito naquele cartório específico. Isso daqui não vai ter como fugir, você vai ter que pagar de acordo com a tabela de emolumentos, de custas e emolumentos daquele estado. Então, vocês já viram aqui que a gente tem custo de certidões, custo de vistoria quando o imóvel é financiado, custo de ITBI, independente se vai ser à vista ou financiado, você vai pagar o ITBI. A escritura, mesma coisa, você pode fazer em qualquer cartório de notas do Brasil. Se você estiver comprando esse imóvel de forma financiada, o contrato de financiamento substitui a escritura, mas você vai ter que registrar esse contrato de financiamento. Então, o custo vai acabar ficando praticamente o mesmo, mas você, se está fazendo um contrato de financiamento, você se exime de fazer a escritura. No entanto, ainda é necessário fazer o registro do imóvel, matrícula e outros custozinhos extras que vão acabar acontecendo, mas que são menos significantes. Num contexto geral, os custos mais significantes são o registro, a escritura ou contrato de financiamento e o ITBI. Esses são os custos mais impactantes. Os outros quase não vão sofrer variação e são custos menos representativos. O que é bacana? O que é bacana explicar para vocês? Lembra que eu falei que eu ia dar um bônus aqui no final? Olha só, prestem atenção nisso aqui. Na Caixa Econômica Federal, você consegue incluir esses custos principais, você consegue incluir esses custos de documentação no financiamento. Ou seja, gente, isso aqui costuma representar, esses custos costumam representar aproximadamente de 5% a 7% do valor do imóvel. Então, se a gente estiver falando aqui, por exemplo, de um imóvel de R$200 mil, a gente estaria falando aqui de mais ou menos 10 mil a 14 mil reais de documentação. Muitas pessoas não têm conhecimento disso. Então, se você vai comprar um imóvel de 200 mil reais, você vai ter que saber que você vai ter esses outros custos, porque senão você não vai conseguir transmitir esse imóvel para você. É importante você entender isso aqui, mas também é importante você entender que se você faz esse financiamento através da Caixa Econômica Federal, esses custos podem estar inclusos dentro do seu financiamento. Então, você não vai precisar desembolsar esse valor e você vai poder pagar ele parcelado durante 30 anos junto com a parcela do seu financiamento. Isso é extraordinário.
tá? Outra vantagem de parcelar pela Caixa Econômica Federal, financiar pela Caixa Econômica Federal. As taxas de juros são menores do que nos outros bancos. A Caixa é um banco feito para promover a habitação. Então, se você conseguir financiar através da Caixa Econômica Federal, você consegue menos juros e você ainda consegue incluir essas custas de cartório e ITBI no seu financiamento. Isso é extraordinário. Agora, mais extraordinário do que isso é que se você fez esse financiamento utilizando o sistema financeiro habitacional, se você utilizou o sistema financeiro habitacional para fazer o financiamento do seu imóvel, você tem direito a 50% de economia nos custos com escritura e registro. 50% de economia. Isso aqui é extraordinário. Detalhe, tem que seguir duas regras. Uma, ter sido feito através do sistema financeiro habitacional e o seu imóvel tem que valer, tem que estar sendo adquirido por até R$500 mil. Essas são as regras para você conseguir ter esse abatimento de 50% nas custas de escritório e registro. Detalhe, é para aquisição do primeiro imóvel, tá? Aquisição do primeiro imóvel. Você tem direito a esse desconto se for adquirido no SFH e for até de 500 mil. Detalhe, você precisa informar isso no cartório quando você for fazer a documentação. Por quê? Porque normalmente eles não vão te perguntar isso. Eles vão fazer lá o orçamento, vão botar para você pagar e depois que você pagar, não tem mais como retroceder. Não tem mais como reaver o valor que foi pago. Então, se você está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel ou conhece alguém que está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel, encaminhe esse vídeo para ela agora, porque ela precisa saber dessas informações para não cometer erros e poder aproveitar esses benefícios aqui. Um outro benefício que muitas pessoas não sabem é que em alguns municípios você consegue isenção de ITBI. Em alguns municípios, imóveis de até R$214 mil tem a isenção de ITBI. Então, qual é a minha dica para você? O que você vai fazer antes de negociar o imóvel? Primeiro ponto, você vai procurar um despachante para fazer o levantamento para você de quanto vai custar essas certidões. Você vai procurar um correspondente bancário para levantar para você quanto que vai te custar a taxa de financiamento, fazer a tua análise de crédito e algumas outras coisas, para consultar quanto que vai ser cobrado de vistoria por aquele banco que ele fez a sua análise de crédito, ok? Você vai procurar a prefeitura do seu município para saber quanto eles cobram de ITBI e se existe alguma política de isenção, ok? Tudo isso antes de adquirir o imóvel. E por fim, você vai solicitar no cartório e consultar no cartório essa questão aqui, ó, 50% de desconto no registro e na escritura. Se você fizer isso aqui, olha só, desconto de 50% na escritura e registro, uma provável isenção de ITBI. E se esse financiamento for feito através da Caixa e você ainda puder utilizar esse benefício de essas custas ficarem embutidos no seu financiamento, você praticamente vai precisar desembolsar quase nada para adquirir o seu imóvel, a não ser o valor da entrada. Inclusive, deixar um videozinho aqui em cima mostrando para vocês como você faz para comprar um imóvel financiado, tirando praticamente R$0 do bolso. Tá? Não perde esse vídeo, assiste esse vídeo e se você gostou desse conteúdo aqui, já senta o dedo no like, segue o nosso canal para ficar por dentro de todos os novos vídeos, ativa o sininho para você saber exatamente quando a gente postar coisa nova aqui, porque você não vai querer perder, é só conteúdo desse nível aqui para cima, é daqui para cima, é te mostrando como fazer as melhores escolhas possíveis para você economizar dinheiro, para você usar melhor o seu dinheiro, para você colher os máximos benefícios na hora de consumir algum produto, para você acumular pontos, para você viajar de graça, viajar barato, para você ter cashback, receber parte do valor de volta daquilo que você pagou, para você garantir descontos em várias coisas, para você conseguir investir melhor o seu dinheiro. Todas essas coisas vão ser tratadas aqui, sobre sucessão patrimonial, sobre holding familiar, sobre formas de economizar com impostos, sobre formas de utilizar o financiamento, a dívida a seu favor para você sair da corrida dos ratos e, ao invés de fazer dívidas que te preocupam, você fazer dívidas que coloquem dinheiro no seu bolso. Então, se você gostou de todo esse conteúdo, segue aqui o canal, deixa um comentário aí embaixo, diz qual o tema que você quer que a gente trate aqui, qual a dúvida que você tem, o que você quer aprender, que a gente vai gravar um vídeo completo te ensinando tudo. Forte abraço e até a próxima!